que nos espera em 85? Então, vamos lá. Daí a gente chega em 85 e o que acontece? Eles querem começar a criar um campeonato selecionando os times através de critérios técnicos, digamos assim. Exclui-se aí a campanha no estadual. Ele passa a não ter relevância para o grupo principal. É um campeonato complicado também, ainda é complicado. A CBF organiza o campeonato com 44 equipes. Ela tem 2 grupos principais de 10 times. Esses times foram escolhidos via ranking. Eram os times com maior campanha e por critério técnico. Então, englobava todos os times grandes do Brasil, mais alguns chamados médios. E o grupo dos times menores, digamos assim, que eram 2 grupos de 11, esses 22 equipes eram 20 times com campanhas nos estaduais, os que não estavam no grupo dos 20 principais, e o campeão e vice da segunda divisão de 84, que falamos aqui, o Uberlândia e o Remo. Mas ninguém caía nessa época, né? Não, nesse campeonato de 84. Ninguém caía nem em 84, nem em 85. O campeonato de 85, ele era um campeonato que não estava previsto rebaixamento. Ele era um campeonato que tinha, por exemplo, os grupos A e B jogavam entre si, eles não jogavam contra os times do C e D. Então, assim, a gente teve ali, por exemplo, 8 classificados entre os grupos A e B. E olha que complicado que era. Esses 2 grupos de 10, eles jogavam num turno dentro do próprio grupo e no outro cruzavam contra outra chave. E o campeão de cada grupo em cada turno classificava. Então aí a gente já está falando de 4 times, né? Campeão Sim. de cada grupo em cada turno. E mais 4 por índice técnico, para apurar os 8 classificados. O que ocorreu aí? Um fato peculiar. O Curitiba, ele ganhou um turno e foi muito mal no outro turno. Então, o Curitiba aconteceu um fato que é curioso. No final do campeonato, se a gente pegar o saldo de gols do Curitiba, campeão brasileiro de 85, saldo de gols negativo. Ele sofreu mais gols do que fez e foi campeão brasileiro. Sem nenhuma benesse, tudo dentro das 4 linhas, mas ocorreu isso. E, por sua vez, outra coisa que eu considero um pouco errado que eles fizeram ali, numa tentativa de qualitária, de ser democrático, foi colocar 8 times que vinham desses 2 grupos menores, classificavam os mesmos 8 times dos principais. Então, esses 16 times que formaram a fase final, que eram 4 grupos de 4, ele tinha 8 times chamados grandes e 8 times chamados menores, dentro desses 4 quadrangulares. Então, assim, a gente tem ali, com esse fato, 4 quadrangulares, apenas o campeão de cada um avança à semifinal. Então, a gente tem ali, passando para a semifinal, o Curitiba, o Atlético Mineiro, e daí os 2 times que vieram dos grupos C e D, Brasil de Pelotas e Bangu. O Bangu do nosso saudoso Castor de Andrade, né? Sim. Que botava a mão vestia pesado ali no time para fazer acontecer ali e tentar. E deu uma grande projeção para aquele Bangu que não só a nível nacional, como carioca também disputava título. Sim. O Bangu acaba fazendo a semifinal contra o Brasil de Pelotas e elimina o Brasil, que olha a curiosidade, que eliminou o Flamengo, hein? No grupo do Brasil tinha o Flamengo, então o Brasil de Pelotas elimina o Flamengo em 84. Sim, antes dessa semifinal. Desculpa, em 85. Antes dessa semifinal, então teve, só para acompanhar, teve 4 grupos com 4 com essa galera dos times menores jogando com os grandes. Exatamente, os 8 dos grupos principais e 8 dos grupos C e D, dos menores. 4 quadrangulares, primeiro de cada classifica. Tivemos ali, como falei, os 4 classificados. E a semifinal, Curitiba se impõe contra o Atlético Mineiro. Acredito que uma vitória magra de 1-0 em casa e um empate no Mineirão. Faz um grande feito de tirar o Atlético Mineiro, que era um time de ranqueado naquela época. Se não fosse primeiro, estava entre os primeiros pelo agregado de pontos de 71 até 84 e até no próprio ranking da placar. O Atlético Mineiro tinha grandes campanhas. Sim. Então, Curitiba tira o Atlético Mineiro,
o Bangu tira o Brasil de Pelotas, vinga o Flamengo ali, e a final, em jogo único, ocorre no Maracanã. Sinceramente, não sei porque a final foi exatamente no Maracanã. Talvez pela campanha do Bangu ali dentro dessa fase final ou por alguma politicagem. Sim. É um tema bom para a gente pesquisar. Um tema bom para a galera deixar nos comentários aí. É isso, vamos buscar essa informação. Acredito também que tenha sido por regulamento o último ano que previa uma final em jogo único. Final acaba com um empate em 1-1 no Maracanã, lotado num grande movimento do povo carioca em apoio ao Bangu, fato que a gente já se viu repetir em outras ocasiões, a gente mais tarde podemos falar, e o Curitiba, com gol de falta do Índio, empata o jogo e conquista nos penais o título brasileiro de 85, de forma heróica, no Maracanã lotado, e leva o primeiro título para o Paraná. E terceiro título do Enio Andrade. Exatamente. Enio Andrade conquista o terceiro título. Sim, e o A do ponto esquerda... A do ponto esquerda perde o pênalti. Teve um programa esses tempos no Sport TV que chamaram o Ado e o Rafael Camarota, o goleiro, falaram sobre o programa. Sofreu muito o Ado. Acredito que carrega para sempre, né, o fato de ter perdido esse pênalti, mas num período recente depois teve um estado, não sei se chegou a ser uma depressão, mas teve uma bala muito grande por esse pênalti. Sentiu muito o peso de ter perdido aquele pênalti, até pela questão digamos que de uma possibilidade quase que única do Bangu chegar a um título brasileiro, né? Exatamente. Depois ele jogou a Libertadores de 89 pelo Inter, teve uma sequência de carreira ainda, né? Teve uma sequência de carreira. E eu estava só... Mas ele não perdeu um pênalti contra o Olímpia, não, né? Não, lá foram outros ilustres colegas. Mas aquilo ali estava... 2006 começou ali. Mas isso é um outro Talvez problema. ele nem tenha batido o pênalti, né? Tenha pego um trauma de pênalti. Mas eu acho que não... Ou não estava em campo, não sei se ele tinha entrado. Mas aí... 85, estamos falando do Curitiba campeão. Aí o zagueiro Gomes fez o pênalti decisivo, né? Já falecido. Aquele que tinha barba nessa época. Isso. E agora, o que eu estava pensando sobre esse campeonato, que era importante de eu falar, assim, o momento esqueci. Se tu quiser continuar, daqui a pouco eu posso lembrar. Deu 85? Também. Sobre talvez uma formatação para uma primeira divisão ou não? Ou Pode ser esse tema. Na verdade, depois de 85, em 86, a CBF ela tenta, de forma definitiva, fazer um campeonato. Ela faz um grande campeonato novamente. Complicado o regulamento. Vamos lá para esperar fundo para mais explanações. Sim. Ela cria um campeonato com 44 equipes. Teve a Série B em 85, vale ressaltar isso aí, já estava rolando. Além dos grupos A, B, C e D, teve a Série B também. Tuna Luz foi campeã da Série B de 85 e jogou 86. Então, assim, ela começa o campeonato com 4 chaves de 11 equipes, com o intuito de apurar 28 classificados. Esses 28 classificados, se não me engano, eram 6 primeiros de cada grupo, 6, 12, 18 e 24, e mais 4 no geral. Exatamente isso. Independente da chave, eles iam pegar a pontuação e classificar mais 4. Tá. Ficariam 28 clubes. Daí tu me pergunta, quantos clubes teria a segunda fase? 32. De onde vinham esses outros 4? De uma competição chamada Torneio Paralelo. Essa competição, em 4 grupos regionalizados, classificava apenas o campeão de cada chave para a fase final do Campeonato Brasileiro. No caso, para a segunda fase, ainda era uma fase grande. Os classificados foram Central de Caruaru, a Patativa do Agreste, que é o apelido dele, o 13 da Paraíba, o Criciúma e a Inter de Limeira. Campeã da Paulista de 86, já no embalo ali,
já fez bonito e já classificou ali também no torneio paralelo. Bom, essa era a ideia inicial, ter 32 times. O que acontece nesse campeonato? Ele é pré-definido como um campeonato que vai apontar os 24 integrantes da Série A de 87, que onde passaria a ter rebaixamento entre a Série A e a Série B de forma definitiva, com critério técnico, sem nenhuma relação com campanha de estadual e nada mais. O campeonato que a gente tem hoje. O campeonato, os melhores, os piores do ano são rebaixados, os melhores da Série B sobem e tudo mais. O que acontece ali? Tem um jogo na primeira fase, Sergipe e Joinville, que um jogador de Sergipe é pego no antidoping. E nisso aí, o Vasco, que não tinha nada a ver com a história, que estava num outro grupo, entra ali teve time entrando na justiça, teve rolo que envolveu o Joinville, e parece que o Vasco entra na justiça comum, já meio que para melar ali o campeonato e para acabar com esse critério de classificação para a Série A. O Vasco estava ameaçado de não passar para a segunda fase. Tá bem. Só que ele passou, ou seja, mas só naquela situação ali no risco ali, ele já bateu o pé ali. E como de fato nunca tinha ocorrido isso, começou a bagunça ali, né? Começou que a CBF não conseguiu impor o critério técnico naquele ano. Se não bastasse isso por esse doping, e com a entrada na justiça do Joinville, ela acabou tendo que classificar 4 times a mais para a segunda fase, dessas 4 chaves principais. Então, que eram 32, num passe de mágica viraram 36. Outros com justiça no meio. Com justiça já, e o campeonato se arrastando, já entrando em 87, a gente tinha ali ano de Copa do Mundo, já começou tarde. Sim. A gente tinha ali, então, formados 4 grupos de 9 times para jogar esses 36 times a fase final do Brasileiro. Só que ali teve um fato. A gente tinha ali, ao final dessa fase, que classificava os 4 primeiros para as oitavas de final, mais um fato que corroborou com a tese e acabou com qualquer tentativa de critério técnico. Ficaram de fora o Botafogo, que já era o primeiro grande que não ia participar da Série A em 1987, e o Curitiba, que vinha ali também com uma boa projeção, como um campeão do ano anterior, também não participaria. Então, acabaram que os 6 primeiros de cada chave da fase final, os 24 pegaram, rasgaram o regulamento. Deu uma confusão, rasgaram o regulamento da composição da Série A de 87 e seguiram apenas com o campeonato, classificando os 4 primeiros de cada grupo para as oitavas de final, que era disputada em sistema de mata-mata. Bom, aí também, já entrando em 1987, o campeonato começa a ser decidido, e um fato que me chamou a atenção nas minhas pesquisas e ao longo dos anos também foi o cruzamento das oitavas de final. Vou até te fazer uma pergunta. Temos 4 grupos, classificam os 4 primeiros de cada chave. Cruzavam ali... Primeiro e quarto... Claro, um time de um grupo... O primeiro de um grupo pegaria um time de outra chave, obviamente. Se falasse primeiro com quarto, claro, negativo. Mais uma grande invenção da CBF. As oitavas de final foram realizadas entre os primeiros dos grupos, pegavam os terceiros, e os segundos pegavam os quartos. Diferente, em 86. Né? Em 86. Tá. Daí jogaram as oitavas de finais. As oitavas de final contou, inclusive, eu tinha falado do torneio paralelo, né? O Criciúma e a Inter de Limeira entraram nas oitavas de final, vindo lá de uma espécie de Série B, ou seja, ainda continuava aquele negócio que a gente veio desde 80. Acho que como não tinha rebaixamento, tinha que dar uma maneira dos caras da Série B emergirem. Exatamente, continuava com esse mesmo conceito e campeonato inclusivo e enfim,
e com esses acessos dentro da própria edição. Então, assim, o Criciúma e a Inter de Limeira chegaram até as oitavas de final, foram eliminados, o Fluminense tirou o Criciúma, o São Paulo tirou a Inter de Limeira, o São Paulo, que curiosamente não tinha ido à semifinal do Paulista, que foi o ano que a Inter de Limeira foi campeã. A semifinal tinha sido jogada entre Palmeiras e Corinthians, Inter de Limeira e Santos. São Paulo ali ressurge com um grande time que tinha, elimina a Inter de Limeira, elimina o Fluminense nas quartas de final. Esses jogos foram muito bons, eu lembro desse jogo no Morumbi, porque o Fluminense ganha o jogo de ida no Maracanã, São Paulo reverte no Morumbi com Careca em grande fase, Careca e Evair, taco a taco, disputando artilharia ali. Verdade. E daí chega a semifinal com a São Paulo enfrentando o América do Rio, que havia tirado o Corinthians, e o Guarani jogando contra o Atlético Mineiro, que tinha eliminado o Cruzeiro. 2 clássicos. Bah. 2 clássicos que pegaram fogo lá em Minas, e o Atlético Mineiro classificou por ter a melhor campanha, com resultados iguais. Então a semifinal fica Guarani e Atlético Mineiro, e São Paulo e América do Rio. Os torcedores do Atlético vão até ficar bravos um pouco comigo, mas o Atlético Mineiro, ele de novo morreu na praia ali. Ele era o favorito, entre aspas, de 85 contra o Curitiba. Foi eliminado. Em 86 era o favorito contra o Guarani e foi eliminado. E tem mais pela camisa, vir, principalmente. Né? Tem mais por vir. São Paulo elimina o América do Rio, ganha o jogo de... Se não me engano, ele até ganha um jogo e perde outro. Posso estar enganado. Ou com uma vitória ou um empate. Isso aí depois a gente dá uma pesquisada melhor. Careca também faz um golaço no Maracanã por cobertura ali, numa bola que sobra, que ele dá uma cavadinha assim. O jogador da América chega a tirar a bola dentro do gol. A bola não chega nem a balançar as redes. É um gol muito bonito também. Tu me mostraste isso. E as finais, já invadindo o Carnaval, tivemos uma final para lá de polêmica, São Paulo e Guarani, jogando a primeira partida no Morumbi e jogando a segunda partida no Brinco de Ouro da Princesa. A grande decisão ocorre na quarta-feira de cinzas de noite. Tipo, o povo brasileiro de ressacas, recuperando das festividades, senta à frente para ver um dos jogos mais espetaculares de finais de brasileiro, se não o maior deles. Verdade. Que ia ser um jogo que acaba 2-2 e vai para uma... Desculpa, o jogo acaba 1-1 e na prorrogação o Guarani chega a fazer 2-1. Não sei se tu tem a lembrança dessa marcha da contagem. Mas eu acho que eu lembro. Que seja. O São Paulo faz 1-0 na prorrogação, o Guarani vira a prorrogação e aos 14 do segundo tempo, já no desespero, o São Paulo dá um chutão para não lembro se foi o Wagner, o zagueiro, Wagner Basílio, ou o Oscar. Acho que o Wagner dá um chutão pro ataque, aquele chutão no desespero mesmo. E foi o Pita que raspou aquela bola? Acho que o Miller. O Miller ou o Pita... o Miller. O Miller raspa a bola de cabeça e o Careca enche o pé de pé esquerdo e empata o jogo no último minuto. E a gente vai para os pênaltis. E o grande fato desse jogo, também a ser comentado, é que não foi marcada uma penalidade clara em cima do João Paulo, ponta esquerda, não esse que a gente estava falando, João Paulo que foi para o Bari. Isso. E, inclusive, o técnico Gainetti do Guarani na época, eu tenho um colega de trabalho aqui, parceiro do Velho Futebol, o Eduardo Lamas, que já teve o prazer de entrevistá-lo em Florianópolis. Disse que ele, depois daquele jogo, que não foi dado aquele pênalti, ele nunca mais conseguiu ver nada referente àquela final. Ele simplesmente não assiste. É muito, muito forte, por não ter sido marcada aquela penalidade. De fato, São Paulo é campeão. Erros acontecem de arbitragem. A gente tem muitos na história do futebol, então também é injusto desmerecer ou diminuir. Eu venho falando isso em todos os títulos que a gente teve até aqui, né? Sim. E o São Paulo conquista nos pênaltis o título. Careca erra uma penalidade.
fez o gol no jogo, errou um pênalti. E o São Paulo é campeão. E na disputa de pênaltis também é bem curioso de ver. Quem tiver a oportunidade de buscar aí no YouTube, eu também já postei sobre isso, tem muita gente quase dentro do campo, atrás do gol, assim, as laterais, assim, a tomada de gente, de fotógrafo, é uma, verdade, eu lembro disso. Bagunça total. Sim, e assim acaba o campeonato de 86. Só uma coisa sobre o que a gente falou no começo, sobre qual é a idade que o cara começa a lembrar. Eu lembro nitidamente de estar assistindo esse jogo. A gente aqui do Rio Grande do Sul, a gente mora aqui. Eu morava em Florianópolis na época. Sim, mas aí a questão... Essa a gente nem falou, né? Das tuas andanças pelo Brasil. É. Mas só para falar, aqui no Rio Grande do Sul tem o veraneio, né? Que a gente normalmente ficava 2 meses na praia lá quando estava no colégio. Exato. 85 eu tinha feito 8 anos, 86 eu tinha feito 9 anos em dezembro. Aí eu não entendi... Lembro que lá no dia... Na quarta-feira de cinzas, eu não entendi, por que a final do Brasileiro está acontecendo hoje? Por mais que eu gostasse de futebol, acompanhasse o Inter Sim. e tal. Mas então, com 9 anos eu não estava a par de regulamentos e coisas desse tipo. Teve né? atraso aí, teve esse problema aí de tribunal, como a gente falou ali, aumento de times. Só o fato da fase anterior ao mata-mata ser disputada com 9 times jogando turno e retorno, aí você tem 18 datas, que era para ser 14 datas, já aumentaram 4 datas. Então ele invadiu o ano e aí foi até fevereiro. A gente teve em outras ocasiões também. Mas tu falasse um fato que, temporizando aí o período das definições, é interessante eu lembrar um fato que eu havia deixado passar batido aqui. A gente teve, em 1980, quando surgiu a taça de ouro, a taça de prata, o campeonato começou a ser jogado no primeiro semestre brasileiro. Foi 80, 81, 82, 83, 84 e 85. 85 também foi. Depois vieram os estaduais. E 86 ele inverte. 86 a gente começa o ano com os estaduais e o Campeonato Brasileiro começa ali já por provavelmente agosto ou setembro, mas o campeonato passa a ser no segundo semestre em 86. Mas tivemos também, mais ali na frente... uma nova inversão e depois outra. Uma reversão. Tivemos a reversão que ocorreu em 93 e 91 foi até o meio do ano. Não, bem lembrado. 91 foi no primeiro semestre, 92 foi no primeiro semestre. Sim. 91 e 92, exatamente, de forma final. Daí Exato. Nunca mais ocorreu. Eu sou defensor dessa tese, né? Uma outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. Quando a gente expuser aqui a tese sobre como consertar o calendário do futebol brasileiro, essa aí é deixar uma manchete já. Mas olha só então, Edu. A gente está terminando de falar do campeonato de 86, que terminou dessa forma em fevereiro de 87, com ações na Justiça Comum várias e paralisação do campeonato de 86. Então, o que isso acabou gerando? O campeonato de 87 tem um nome muito popular, assim, muito conhecido. Explica para nós o que aconteceu em 87. Bom, o que acontece? Em 87, a CBF alegando falta de condições financeiras e vivendo uma crise institucional, ela alega que ela não reúne condições para organizar um campeonato. Ela simplesmente falou, não tem condições de organizar o campeonato de 1987. Nisso aí surge um grupo representado pelos presidentes dos chamados 13 maiores clubes, o Clube dos 13, que leva o mesmo nome. Então, as 4 equipes que sabemos maiores do Rio, as 4 de São Paulo, as 2 de Minas, as 2 do Rio Grande do Sul e o Bahia, se reúnem e decidem fazer um campeonato que seria mais rentável, um campeonato que teria jogos mais interessantes, né?
depois de muitos anos com muitos jogos e muitos times menores jogando, seria um campeonato mais atraente e mais enxuto. E aumentar a média de público aumentar também. A média de público, fazer mais clássicos enfim, e conseguir adequar ele melhor dentro do calendário, que também estava ocorrendo essa situação de atravessar anos, de virar o ano e a gente não ter o campeão brasileiro. Bom, quando eles decidem fazer esse campeonato, claro que deu confusão, como sempre, né? Essas 3 equipes elas querem aumentar a participação por estados, então já tendo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, ela coloca e o Bahia, né? São 5 estados, ela resolve convidar mais 3 equipes. Ela convida o Curitiba, convida o Santa Cruz e convida o Goiás. Sendo assim, aumenta para 8 estados e dá uma representatividade um pouco maior. Sendo assim, e determina como a primeira divisão o módulo verde. É o módulo verde ou amarelo? Módulo verde. Essa aí foi verde. Essa 16 equipes. Bom, o que acontece aí? Chega lá o Guarani e fala, bom, como eu sou o atual campeão brasileiro, como é que eu não vou jogar a primeira divisão? Estou indo para Libertadores da América e não vou jogar a primeira divisão do brasileiro. Atual vice, né? Atual vice, de 86. Sim. Entra no Libertadores de 87, ali no grupo, na época que os grupos eram 2 times de um país e 2 de outro. O grupo era São Paulo, Guarani, Colo-Colo e Cobreloa. Uhum. E o Guarani reivindica o direito de participar da primeira divisão. Ele esperava ser convidado, só que o critério ali era ampliar os estados. Já tinha equipes suficientemente paulistas e cariocas, que é a mesma razão que faz com que o América do Rio também seja esquecido, que era o semifinalista de 86. Sim. Então, cria-se ali, porém com algum critério técnico, pela participação no Campeonato Brasileiro de 86, os times que chegaram ali, algumas coisas foram... Pouca gente sabe disso. Algumas vagas foram... passaram por cima do critério técnico. Eles queriam um módulo amarelo, com 16 times, porém a gente tem até ali um grande beneficiado nesse módulo amarelo, que é o Sport. Pelo critério técnico, quem deveria ter participado seria a Ponte Preta. O Sport seria até, pela classificação dele no brasileiro, dos módulos azul e branco. Sim. Então ali participa o Sport. Nessa confusão toda, o América do Rio se recusa a jogar. Ele queria a primeira divisão, o módulo verde, ele não aceita jogar o módulo amarelo, então ele não disputa. E aí começa uma grande confusão. Aí vem a confusão. A CBF, do nada, ela que tinha aberto de mão de organizar o campeonato, ela faz uma reunião para conciliar esses times do módulo amarelo, com uma pressão muito grande das equipes ditas menores, e ela reúne com o presidente do Clube dos 13, representantes, Eurico Miranda, Carlos Miguel Aidar, que era do São Paulo na época. Márcio Braga, acredito que tinha Fábio Koff na época, devia ser toda essa turma aí. Sim. Ela começa a, entre aspas, a sugerir que o campeão brasileiro fosse apurado num cruzamento entre os 2 melhores times do módulo verde e os 2 melhores do módulo amarelo. E o que acontece? Há uma primeira negativa desses times grandes em assinar. Essa reunião é bem controversa. Primeiro falaram que ela tinha ocorrido em julho, algo assim, mas eu fiquei sabendo que ela foi feita 3 dias antes da bola rolar no primeiro jogo da Copa União, que foi Cruzeiro e Palmeiras, na abertura. Então, o que acontece? A CBF ela sabota o campeonato, ela começa a ameaçar não fornecer árbitros, súmulas, toda essa parte tinha que ser com a CBF, mesmo com a organização sendo feita pelo Clube dos 13. Então, os clubes grandes, pressionados, vão ali e assinam o documento que legitima o cruzamento entre os 2 primeiros do módulo verde e os 2 primeiros do módulo amarelo. Então, ali eles assinam
o acordo de que jogariam cruzamento. Essa é a condição da CBF para organizar o campeonato, para dar a logística. Exatamente, a condição que a CBF impôs para que pudesse funcionar o campeonato, pudesse fornecer arbitragem e tudo mais. Na verdade, ela, num primeiro momento, ela disse que ela não tem condições de participar, que ela está em crise política, institucional. Depois ela volta à cena. Sim. Pressionada por times menores, por essas questões que a gente falou, de times que, por critério técnico, gostariam de participar e achavam que, de fato e de direito, tinham que participar. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, eles assinam... Quem assina? Os times do módulo verde, os maiores? Os times do módulo verde, através de Eurico Miranda assina. A mão dele foi lá e assinou. Como representante? O representante assinou sob forte pressão de o campeonato nem começar e falou, bom, vamos assinar isso aqui e depois a gente vê o que a gente faz. Tá. Obviamente, eles ignoram algumas semanas depois, não sei exatamente qual o prazo, entre eles o Clube dos 13 se reúne e fala, bom, a gente assinou aquilo lá, mas nós não vamos jogar. Sim. Nós vamos jogar aqui a nosso módulo verde, vamos classificar os 4 para a semifinal, campeão de cada turno em cada grupo. Nós jogamos aqui, quem for campeão aqui vai ser o campeão brasileiro do ano. Sim. Por sua vez, a CBF ela não aceita mais essa condição. Ela já voltou à cena. Ela já voltou ao protagonismo no campeonato. Então, o que acontece? Ela marca esse cruzamento, que já avançando também em 1988, mais um ano comum no futebol brasileiro. Sim. E nesse quadrangular aí, a gente tem até uma imagem que eu te mostrei ali, os jogadores do esporte batendo bola em campo na Ilha do Retiro, com meia dúzia de gato pingados, à espera do Internacional, que obviamente não vai a campo, como todos os grandes já tinham combinado, no campeão e vice daqui, a gente não vai jogar contra eles. Sim, aí as semifinais foram Inter e Cruzeiro, Flamengo e Galo. Isso, Inter e Cruzeiro e Flamengo e Galo. O Galo ganhou os 2 turnos, porém o Flamengo entrou ali pela pontuação geral. Inter e Cruzeiro, cada um ganhou um turno. O Inter tira o Cruzeiro, se não me engano, na prorrogação, foi um jogão ali no... Sim, Mineirão. Foi no Mineirão, exatamente. Gol do Amarildo. E o Flamengo tira o Atlético Mineiro. No Mineirão. Um golaço histórico do Renato. Pavimentando um caminho de ser chamado de toca do Atlético Mineiro, né? Que tem bastante essa... E também alimentando a rivalidade dos 2 clubes que compõem... que tem uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, né? A gente pode citar aí Grêmio e Palmeiras, Cruzeiro e Palmeiras, Inter e Corinthians, aí tem o Atlético e Flamengo, tem esse ingrediente aí que já estava muito, digamos assim, exacerbada pela questão daquela Libertadores, né? De 81. 81, desculpa. 81, daquela expulsão em grupo lá dos jogadores do Atlético. Reinaldo, Éder, aquela confusão toda lá. Esse jogo, Serra Dourada. Esse jogo que estamos falando do Renato, que fez o gol acho que 38 ali, ou 43 do segundo tempo. O Renato dá uma arrancada e sai arrastando ali o marcador e passa pelo João Leite e guarda, né? Na semifinal do Brasileiro, da Copa União 87. Um golaço, o Renato em grande forma ali. O jogo também reforça a questão de morrer na praia. E o timaço do Galo ali com o Tele, se não me engano, chegou invicto. Ou perdeu uma. Reforça, ele carimba ali, digamos que uma vingança pessoal do Renato em cima do Tele, aquela grande pulga na orelha aquela grande recado, devia ter me levado, né, para a Copa 86. Renato, verdade. Em grande forma, em 87, tem todo um protagonismo ali. Foi bola de ouro, Bebeto. Né? Bola de ouro 87. Não tenho certeza se foi o Renato. Acredito que possa ter sido ele, já que o Renato ou... Zico seria o Bebeto seria óbvio, mas eu acho, a gente bota na legenda aí depois. A gente vai buscar quem foi o Bola de Ouro. Agora, nesse aí também pegou ali pelo... Mas o Flamengo conquista depois nas finais contra... Aí, o Arturo buscou para nós o jogo. Esse jogo é dramático porque eu acho que o Flamengo abre 2-0, aí depois o Galo empata 2-2 e aí acontece isso aí, ó. Muito bem, exatamente nesse gol. Vai cortar para a direita agora em velocidade. João Leite ainda tenta derrubá-lo. E faz o gol. O Renato em grande forma, né? Patrola, que é isso. Ali ele vinha...
ele vinha jogando muito futebol, né? Muito bom futebol. E na final contra o Inter, quem faz gol foi o Bebeto, né? Só tu pensar na fase final desse campeonato, o Bebeto faz gol em todos. Né? Faz gol em todos. Mas no Inter tirando foi assim, ó. De campo ali. Pegando o urubu. Esse jogo é a ida. Não, essa é a finalíssima. Flamengo e Inter. Flamengo e Inter no Maracanã, debaixo de muita chuva. Esse foi um dia que choveu muito no Rio de Janeiro. Inclusive, o público dessa partida, se não me engano, ele foi até um pouco abaixo do esperado. 91 mil, eu acho. Não chegou a ser aqueles 100 e poucos mil que haviam. Acho que teve uma chuva que causou transtorno na cidade. Doida, lá, né? Olha o toque de bola do Flamengo nessa época, olha o passezinho do Andrade. Aí a saída do Tafarel ali e o Bebeto chega antes. Coisa boa ver os jogadores que jogavam Copa do Mundo, jogando as finais de Brasileiro, né? Exatamente. Vai representava aquele saudosismo que a gente tem, né? A velha geral, o Maracanã antigo. Assim, só para recapitular essa final, ali. Patrocínio da Antártica. O pior é que o Tafarel... O Galvão tem razão ali. Achou que ele poderia ter... Mas eu acho que é coisa minha. Não, foi difícil. Ele saiu rápido. Enfim. Mas aí, o que eu ia falar desse campeonato, só para lembrar da final, foi 1-1 em Porto Alegre. Óbvio, o gol do Bebeto, que ele fez. Se foi o gol foi dele. Aí, logo em seguida, o Amarildo empata. Um gol bonito também. Tinha feito gol contra o Cruzeiro também, né? Sim, exatamente. O Amarildo vinha bem, artilheiro. Daí o Flamengo só controlou esse... A pior é que o Renato cruzou para o Bebeto, ele já saiu mandando a torcida ficar quieta aqui no Beira-Rio. E depois, só teve um lancezinho que o Edinho quase ensaiou um gol contra, mas o Flamengo controlou bastante aqui. E lá também. Lá o Inter não levou perigo. E os caras jogaram, era muito consistente. Não tinha tanta lembrança assim dessa final, né? E também, já voltando ali pela a confusão que a gente havia falado, infelizmente, se é que usar esse termo, alguns torcedores não vão gostar, mas essas equipes aí, que eram as duas melhores, não jogaram a Libertadores de 88, que foi representada por Guarani e Sport. Sim, então, o Guarani jogou a Libertadores 2 anos seguidos, né? Jogou de novo. Seja como é que vamos colocar isso? Tenha a opinião que for, mas foi assinado que teria esse cruzamento lá em... O Sport, ele conseguiu, de fato, de direito, o título... na justiça, Na justiça, assegurar que o título é dele. Sim. O Flamengo já tentou, não conseguiu, mas ficou um grande apelo popular para que o Flamengo fosse considerado campeão brasileiro. Sim. Então, muita gente considera também o Flamengo campeão brasileiro, até digamos que pelo desempenho esportivo, pelo que jogou. Muitos falam que o Sport, de fato, jogou uma Série B. É bem controverso. Eu fico um pouco em cima do muro nesse... Sim, vamos puxar a imagem 241, por favor, Arthur, que foi dada lá como manchete no início do programa. E aí a gente consolida aí, falando da Copa União 87, com a imagem que no fim pelo menos o Sport é campeão de 87, né? Se o Flamengo também aí... É uma opinião que se pode ter, né? O próprio Givaldo Carneiro ali, um dos seguidores, falou que o choro é livre, Fugião de 87, torcedor de Sport. E ali embaixo a gente tem o torcedor do Flamengo dizendo, jogou contra quem mesmo para ganhar esse pseudo título? Mas aí... Esse debate vai persistir. Mas tu pega 84, se o Uberlândia fizesse uma super campanha aí, não é bem assim, porque o Fluminense teria que jogar, né? Não, o Uberlândia ainda teria jogado no quadrangular contra 3 times, teria jogado umas quartas de final, uma semifinal, uma final. Em termos esportivos, não está totalmente errada a observação do flamenguista ali. Agora, se de fato o Sport e o Guarani tivessem enfrentado o Inter e Flamengo, dificilmente o campeão não teria sido Flamengo ou Inter, né? Sim.
Mas, enfim, era... Mas estava no papel, né? Isso não é assim que a regra foi mudada depois. Era essa a regra era essa. Foi uma certa rebelião ali. Foi cumprida. Essa Taça das Bolinhas, ela ficou de forma definitiva com o São Paulo, até por conta do Flamengo não ter sido considerado campeão brasileiro dessa edição, Sim. o qual ele se declarou e foi assim aí o São Paulo. Porque em 91 ganhou de forma definitiva a Taça das Bolinhas. Não, eu acho que até sobre esse assunto das bolinhas era assim, o Flamengo em 92 queria levar para casa a Taça das Bolinhas. Isso, exatamente. Porque ele seria penta ali contando 87. Aí o São Paulo 77, 86, 91, 2007 o São Paulo a gente vai ter que dar uma olhada nessa ordem de contagem, porque o São Paulo, de fato, ele leva... Se levou em 2007, eu não sei, mas foi o quinto título dele. Provavelmente o São Paulo levou em 2006 ou 2007. Porque 77, 86, 91... Em 2007... aí seria o quinto título em 2007. Isso, e o Flamengo até então só tinha 80, 82, 83 e 92. Exatamente. Na letra não considerava na letra isso. E nos pontos corridos só veio a conquistar em 2009. Provavelmente deve ter tentado ir atrás em 2009 de novo. Enfim, dos assuntos polêmicos do futebol brasileiro, em termos de formulismo e tudo mais, acho que 87 é o campeonato mais polêmico.